Ótima noite para você, plantonista. Bem-vindo à TV Plan, bem-vindo ao primeiro programa do ano de 2021. Eu confesso que eu não vi a hora de poder falar isso. 2021, que chegue com tudo, né? Que tudo de bom aconteça na vida de vocês, telespectadores que nos acompanham, da sua família, dos nossos convidados. Que 2021 seja um ano de boas notícias, não é isso? Primeiro programa do ano, você com a gente aqui na TV Plan, é a edição do Plantão 47 especial. É claro que nós vamos falar de coisas boas nesse programa. Falar de pensamento positivo, né? Metas para 2021. Deixemos a pandemia de lado momentaneamente e vamos falar, né, de coisas boas. Você é o nosso convidado aqui pelo facebook.com/tvplanweb. Lembrando que você acompanha o nosso programa em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no nosso Facebook, no próprio site da tvplan.com.br e, claro, aqui no canal 47 e 51.1 em HD. Os nossos convidados não poderiam ser melhores, começar o ano ao lado deles, falando, né, sobre projetos para 2021. Ela é psicóloga, sexóloga, Leda Sampaio. Boa noite, feliz 2021 para você e bem-vindo ao Plantão. Obrigada, Paulo. Feliz 2021 para você também. Muito bem. Francisco Keman já participou de diversos programas aqui com a gente, lá na rádio, aqui na TV também. Ele é estrategista humano. Bom 2021 para você. Bem-vindo ao Plantão, Francisco. Oh, muito obrigado pelo convite, né? E feliz 2021 a todos aí, viu? Começar o ano realmente, né, com um pensamento positivo. Aliás, independente, né, do que aconteceu em 2021, o pensamento tem que ser sempre positivo. Isso, pensamento, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que ter o cuidado para o pensamento não mascarar nossos sentimentos, né? Porque, muitas vezes, o nosso ego não permite que a gente entre em contato com os nossos sentimentos. E são eles que nos conduzem. Então, é importante o pensar? Mas o pensar não dá conta de tudo, né? O sentir é importante, né? Então, eu penso que 2020 foi uma oportunidade, foi um casulo para nós entrarmos em contato com os nossos sentimentos, né? Para que o nosso pensamento possa estar em coerência, em sintonia com o nosso sentir, né? E é o nosso sentir que nos dá existência, né? É como você vai ver o mundo, é como você vai ter esperança, é como você vai ter fé, é como você vai ter perseverança, né? Então, eu sei que Descartes fala, penso, logo existo, mas, me desculpa, Descartes, mas eu sinto, logo existo. Então, nós estamos entrando num ano de 2021 com sentimento, né? com sensibilidade, com aprendizado, né? Que esse Covid trouxe para todos nós o melhor e o pior que tem dentro de nós. Então, que 2021, né, a gente possa aplicar esse aprendizado, né, de restrição, de limitação, né, de frustração, que são sentimentos, né, para nos dar maturidade, né? Nós precisamos ser maduros. O Covid veio para tirar essa sociedade do jardim de infância, né? Porque é uma sociedade muito vitimizadora, é uma sociedade que não assume nada, sempre a culpa é do outro, né? Então, o Covid também veio para trazer-nos, né, para uma idade adulta. Não adultos, não estou dizendo pessoas adulteradas, que é outra coisa, mas adultos, né? Porque nós temos a idade fisiológica, né? A cronológica, que é a nossa idade, a nossa idade fisiológica, o nosso corpo. Às vezes eu posso ter 15 anos, mas o meu corpo, ele tem uma idade, porque eu não cuido dele, tenho doença de 30, 40, né? E isso vale para a mente também. E para a mente também. Mas aí tem a idade, né? Aí tem a outra idade, que é a idade que a gente fala, né? Que você fica retido.
né? Então, essas pessoas que tiveram uma experiência numa determinada idade, então, e ela vai atropelando ela mesma, o que acontece? Ela está registrada lá. Um exemplo, meus pais se separaram, então foi traumático. Eu não trabalhei isso, então lá na vida adulta, se eu tiver qualquer problema, eu volto para o estado emocional que eu passei. Então, sempre, em tudo que acontece, meu trabalho, meu chefe, eu regrido. Como se fosse um bloqueio, isso? Como se fosse um bloqueio, né? E tem a idade que a gente escolhe, que normalmente é a partir dos 40 anos, né? Que a gente escolhe. Então, você vê pessoas com 40 anos com pensamento de 70, pessoas com 70 com pensamento de 40. Então, a idade de 40 anos eu acho extremamente significativa. Eu acho ela muito bonita, porque ela mexe, ela impulsiona o ser humano, né? Então, ele rompe, né? Ele passa a ter atitudes de adulto, ele chuta o balde, ele não está mais preocupado com o que pensam dele, o que vai falar, com o que ele veste. Então, ele está mais adultizado, ele está mais adulto, né? Então, é o que eu falo. Então, eu pergunto, né, que 2021, que idade você quer entrar nesse ano? Você tem esse poder de escolher com que idade você vai entrar. E você comentou uma coisa muito interessante e importante, que é a questão do sentir, né? O ser humano, ele foi abdicando das questões deles perceptivas, das questões dele de sentir, né? Devido a diversas situações, desde situações que a gente tem comportamental, situações traumáticas, né? Só que você comentou algo bem interessante, que é a questão dos 40 anos, né? Nós temos um grande psicólogo, economista também, que é o Daniel Kahneman, e ele fala muito, né, que o ser humano, ele tem geralmente um primeiro chamado da vida entre os 35 aos 45 anos, né? Que é um chamado para ele poder realmente deixar de ter e procurar ser. É mais ou menos eu começar a seguir realmente a minha essência, né? Porque você para pensar, nós somos seres vibracionais, nós estamos aqui por um único motivo, evolução. Sim, né? A gente está aqui para evolução. Mas boa parte das pessoas, como estão presas, né, no paradigma mecanicista, né, no paradigma determinista, ela acredita que ela está para ter. Então, ela compra esse script, porque a sociedade, talvez você não saiba aí, mas você comprou um script. Você comprou um script, talvez, dos seus pais, que talvez pode projetar em você as vontades dele. Você compra um script da sociedade, que faz você pensar e sentir do jeito que eles querem que você saia. Para que você seja um androide. Você pode ver que qualquer pessoa que começa a pensar diferente, geralmente é mal vista. É porque ela sai daquela combinatividade daquele script que constantemente as pessoas seguem, né? Por isso que a ovelha negra da família, na verdade, são os mais saudáveis. Por quê? São os rebeldes. Os rebeldes, por quê? Porque ele pensou diferente. Ele quebra. Né? Por quê? Porque ele questiona aquilo que está tudo determinado. Né, que vem de ancestralidades, vem as crenças, né, o script, né, que a análise transacional fala do script. Então, são as crenças, que criança crê, criança acredita, criança é crente. Adolescente, ele é crente? Não, ele confronta as regras, ele confronta, ele quer mostrar uma imagem que ele não é crente, mas ele precisa andar igual ao grupo. Então, ele só transferiu. Então, ele continua crente. Continua. Então, o adulto é esse que rompe, né? Que ele não está mais importando, né? Ele chuta o balde. Né? O senso que ele tem ainda, desde a época das cavernas, sabe do quê? Pertencimento. A pessoa quer pertencer a um determinado clã e ela continua com os mesmos comportamentos, com os mesmos hábitos. Porque a nível inconsciente, ela sabe que tem um preço. Tem um preço ela começar a ler um livro todo mês. Tem um preço ela começar a estudar todo mês. Tem um preço ela ter uma vida saudável todo mês. E o preço é a mudança. Tem um preço ela ser feliz também. Tem um preço ela ser feliz. Porque às vezes está preso ali um relacionamento, por exemplo, que não faz ela feliz e ela quer sair disso. O Francisco falou uma coisa, né, que hoje eu trabalho com a visão do inconsciente em 5 etapas. Né? Tem o inconsciente individual, né? O inconsciente familiar, o inconsciente sistêmico, o grupal e o inconsciente coletivo do Jung, que é universal. Né? Então, né, quando o Francisco fala, é verdade isso. Né? Quando você está num lugar que a família... Porque quando você já nasce, você já vem com o script, você já vem
você já é para substituir alguém, você já veio para suprir o desejo, a expectativa, no mínimo de 2 pessoas, pai e mãe. Então, você já carrega isso. Então, respeitar isso, né? Uma criança, que criança não ama, criança tem apego. Então, ela precisa, muitas vezes, pela necessidade do pertencimento, ela acaba não sendo ela mesma. Ela tem que se sucumbir aos desejos, à forma com que aquela família funciona. Por quê? Não pensar igual, não fazer igual, para ela é não ser amado, é não ser desejado. E isso, ser humano nenhum consegue suportar, né? Então, isso aí, né? Eu vejo em todas as instâncias que eu trabalho, essa necessidade da pessoa, né? Inconscientemente, ela repete, tanto que repete modelos de casamento. Repete, né? Tem famílias que, em cada geração, uma não casa, não. Qual é a próxima? Não vai casar. Sempre tem uma pessoa que não casa. Tem os estupros, as violências sexuais se repetem. Tudo isso que você falou, Leda, tem a ver com a ancestralidade? Sim, tem a ver com a ancestralidade. Porque nós trazemos inconscientemente, como, né, o Francisco até já citou, inconscientemente a gente traz, né, uma carga energética, energia. A gente traz, né, no nosso DNA também o quê? De pessoas que nós nem conhecemos. Então, de bisavô, né, de tataravô. E a repetição ela é muito clara para nós, né, que trabalhamos, porque quem está vivendo, ela não consegue enxergar. Então, não existe maldição. Sim. Não existe maldição. Eu sempre falo, não existe maldição. O que existe são padrões comportamentais no sistema familiar que está inconsciente, né, que se você não percebe, você vai repetir. E é tão interessante isso, que tá no último programa aqui, o ano passado eu falei sobre isso, porque quando, igual a Leda comentou, na hora que está no teu inconsciente, vale sempre lembrar que quase 95% de todos os seus comportamentos são inconscientes. Você está programado para poder pensar, agir, sentir, né? Uhum. E você vai fazendo e você passa uma existência inteira. Geralmente eu costumo dizer isso em workshop para os meus mentorados, que a pessoa tem aquele delay, né? Aquele acordar na vida, quando ela tem um infarto, quando ela tem uma doença, que é quando ela começa a ter uma introspecção, começa a ressignificar a vida dela e fala assim, peraí, qual que é o meu motivo aqui, né? Qual que é a minha existência? O que eu fiz até agora? O que eu fiz até agora, né? Então, assim, e é tão importante essa questão, igual a gente comentou, dos pais também estarem atentos a isso, de não projetar, de não criar essa expectativa, né? Porque tudo que você fala, né? Como é que é construído um roteiro? É muito simples. É quando você começa a falar assim, nossa, meu filho, ele é tão carismático, nossa, ele nasceu para ser doutor, nossa, e começa a criar esses scripts. E a criança ali com 6, 7 anos, o inconsciente dela, a mente analítica dela não pensa nada, igual uma esponjinha, ela puxa aquilo ali, faz uma rede neural, tá gravado. Eu fico imaginando o quanto isso anula uma habilidade de uma pessoa, por exemplo, né? Ela cresceu ouvindo isso, né? Sim, e aí ela tem que ser... né? Ela precisa ser amada. Ela quer, né? Porque ela não vai romper, porque ela depende, uma criança depende do cuidado do adulto. Então, ela vai se submeter, porque é o apego, né? Então, minha filha me ama. Querida, sua filha nem sabe o que é amor, né? Tem gente que morre sem saber o que é amar. Então, amar requer um processo de maturidade, né? É algo de adulto. Sim. É fazer concessões, é você ter essa tolerância com a diferença, né, do outro, de ver os prós e os contras. Isso, né, é você amar. Né? Esse amar hollywoodiano, eu falo, a gente vive muito no mundo da Disney. Essa coisa de filme não existe. De filmes, né? O romance, o romantismo entre um casal tem que ter. Mas não é 100%. Né? As pessoas querem viver um conto de fadas. Né? Então, por isso que eu falo, a idade. Então, com que idade você quer entrar em 2021? Qual é a idade que você quer encarar esse ano? Né? É o que a gente estava comentando antes aqui, que a maioria das relações são relações ainda, né, mais infantilizadas, que são relações transacionais. Transação. Você me dá algo que eu te dou algo. Amor apenas
condicionais, baseado em condições. Sim. Quando você vai para a questão de ter um amor incondicional, quando você vai para a questão de ter uma relação transformacional, seja uma relação com o seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, aí nós estamos falando de adulto, porque nós estamos começando a entrar num aspecto onde eu vou ter que desenvolver habilidades, eu vou ter que ter concessões, eu vou ter que olhar para mim. Aí a história muda. Só que daí, aí como essa história começa a mudar, você também vai ter algumas situações dentro de você que não estão adaptadas, né? Nosso corpo, ele sente até abstinência perante a mudança. Mas é aí que começa o início de uma jornada para um adulto saudável, né? Sim. E você falou uma coisa muito interessante, né? Que hoje a ênfase da pessoa não é no ser, logo, né, no início a gente conversando, é no ter. Eu vim de uma cidade, sou do Rio de Janeiro, né? Morei em Santa Catarina, convivi com alguns, né, alguns profissionais e tem de outros estados, e tem a característica de Minas. Minas é muito ligado no ter, na posse, porque é um estado que foi construído com tomadas e briga por posses de terra. Então, é um traço. De novo, você volta na ancestralidade. É um traço. Não adianta você chegar na sua família, que seu rebelde sem causa, porque tá. É um traço da sua família. Você não vai mudar. Porque é um estado que foi construído com brigas de posse de terra. Terra, posse é poder. Sim. Entende? Então, o que acontece? As relações que você julga ser relações de amor são relações de poder. De poder, exatamente. Isso mesmo. São relações de poder. Estou falando agora especificamente aqui, né, de onde a gente vive, né, Poços de Caldas, dentro de um estado, Minas Gerais. A característica, né, que eu observo bastante, você trabalha para ter prazer. Não, ter prazer, não. Ter não prazer. Entende? Então... E o tempo passa. Isso. É como eu escutei um francês falando numa série, é uma série, Emily, em Paris, o francês fala para a americana, nós somos diferentes de vocês. Vocês trabalham, vocês vivem para trabalhar, nós trabalhamos para viver. Então, assim, não é o sentido do trabalho, né? Então, eu trabalho, não tenho tempo para o meu filho. Por quê? Porque qual é o teu foco? É o ter. Teu filho cresceu, tu nem viu. Né? Então, é muito assim o que aquele francês falou, né? Ele tem o tempo para sentar com os amigos, para a hora do almoço, para a família. Então, e aí eu vi, né, que aqui nós, pela construção, né, pela história, que a gente tem que respeitar, é a história da construção do Estado. Dominar terras, ter terras, tem poder. Então, os casamentos ficavam entre famílias para não dividir poder, dinheiro e poder. Havia um casamento de interesse ali. É concentração de poder. Então, as relações, elas são relações de poder, que você pensa que é amor. E é tão interessante isso que, por exemplo, se a gente olhar para um nível dessa terceira dimensão, você vai observar isso em algumas questões físicas. Mas se você for, digamos, para o mundo invisível, para o mundo das emoções, da mente, você vai observar que as pessoas, elas se unem porque elas têm familiaridade de emoções. E quando uma começa a evoluir, né, tem uma tendência a não ter mais antagonismo nessas situações, né? As emoções, elas tendem a se separarem. Vão se rompendo. Vão se rompendo porque os interesses passam a mudar. Né? Os valores mudam. Então, se você perguntar para uma pessoa, você fala, como é que eu sei que essa pessoa que eu vou casar, ela é? Pega uma lista de valores, pergunta o que é valor para ela. Você já vai saber na hora quem que ela é. Não precisa esperar 3 meses, 6 meses. Não, tanto que você fala assim, por que eu vou me separar? Qual é a primeira grande angústia? Dividir bens. Essa é a primeira coisa que vem em mente. Como eu vou dividir? Vou deixar? Não, tudo é meu. Então... Aí passa uma existência inteira em relacionamentos frustrados. Eu quero entrar nesse tema no próximo bloco sobre separação, porque 2021 está só começando. 2020 foi um ano marcado pela pandemia e foi marcado também por um alto número de separações também. Antes do intervalo, eu tenho um recado da Artipel. Acompanhe comigo.
Sua aula vai voltar sim, então corre para Artipel. Nada como renovar os materiais e poder escolher cada item sem sair de casa. Os lançamentos 2021 já chegaram. Agora você tem na Artipel, na palma da mão. É o melhor para você retirar o produto direto na loja, com todo o conforto. Garanta já todos os materiais no site da Artipel. Melhor preço da cidade em 6 vezes sem juros. Artipel Narciso 674, Rio de Janeiro 121, intervalo, a gente volta daqui a pouco com o plantão especial. Até já. De volta com o plantão 47 com recado para você da Terra Gás e Água. Quer qualidade e ótimos preços em gás de cozinha e galões de água? A Terra Gás e Água é revendedor autorizado Supergasbras. É a sua melhor opção, pois além dos ótimos preços, tem entrega rápida em toda a cidade. Terra Gás nunca te deixa na mão, porque está aberta de segunda a sábado, das 7 da manhã às 8 da noite, domingos e feriados, das 7 da manhã às 2 da tarde, levando sempre produtos de qualidade. Liga para lá, fale meu nome, 3712-8909 ou 999-223616, na Remígio Prézia, na zona leste da cidade. Terra Gás e Água na zona leste da cidade, primeiro plantão 47 de 2021, ano cheio de coisas boas para você e do outro lado. É claro que não dá pra gente esperar só coisas boas, né? Se fosse assim seria maravilhoso, mas a gente tá aqui para falar sobre os acontecimentos também de 2020. Eu deixei essa pergunta, né, no bloco anterior. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga e sexóloga Leda Sampaio e também o estrategista humano Francisco Quema. 2020, ano da pandemia, um ano de muitas mudanças e foi um ano também marcado por muitas separações. Os casais, muitos deles, dentro dessa convivência, acabaram deixando de conviver um com o outro. Nossa, muitas separações mesmo, e o que eu pude observar, né, dentro das minhas análises, é que houve dois tipos, né? Houve o casal que, na verdade, já estava por eu falo que estava por... Tem casamento que está por um livro, eu falo. Que lê um livro a pessoa, ou por um curso, já estava ali, né? E o ato de conviver junto, né? Algumas pessoas não querem desenvolver habilidades e também por questões quando muitas pessoas nesse período de pandemia passaram a se descobrir, começaram, peraí, eu tenho um propósito de vida diferente do seu, e de forma harmoniosa tiveram um desvínculo aí, né? Harmoniosa eu não sei, mas assim, a gente sempre espera, eu também sempre espero, né? Eu concordo com o Francisco, né, que as separações, elas eclodiram devido a esses casamentos que já estavam, né, falidos, né, já desgastados, e o confinamento fez com que essa situação ela ficasse mais emergente, né? Então a violência ela surgiu, né, a agressividade, porque o confinamento ele proporciona isso, né? Então, a gente vê pelos presídios muito cheio, né? Salas de aula muito cheias, a criança começa a brigar. Então, é um fenômeno humano, confinamento. Você ficar ali muito tempo, né, aciona a agressividade. Mas uma coisa que também me chamou a atenção é que o Covid, ele te fez lembrar que você pode morrer. Sim. A iminência da morte... ele mostrou a nossa vulnerabilidade. Você não pensava em ir na morte. Tenho 30, tenho 40, me cuido. Expectativa de vida. Vou fazer isso, vou adiar, isso aí vai ficar... Quando chega algo que pode te roubar, isso faz você repensar meus planos, projetos, o que eu estou adiando, o que eu não estou fazendo, né? Eu repensar meu casamento, repensar minha vida, repensar meu trabalho. Por quê? Porque eu posso morrer. Eu vou apertar o botão, vou fazer a coisa acontecer agora na minha vida. Entendeu? Então, isso desencadeou. E a sociedade, nós vamos, 2021, nós vamos ainda estar vivendo sequelas seríssimas desse ano de 2020 que passou. Por quê? Porque o Covid, ele acionou
né, o persecutório, a paranoia, a ansiedade, o medo, o pânico, a depressão, né? Então, a saúde mental no mundo está totalmente comprometida. E teremos reflexos ainda em 2021. Vamos ter, 2021, vamos ter. Então, é que nem pós-guerra. Sim, pós-guerra. Uma média de 5 anos, quase. E olha, e a gente leva para a geração. Eu morei numa cidade colonizada por alemães que vieram, né, alguns egressos da Segunda Guerra. E a terceira geração ainda vivia traumas de que o avô dele viveu. Entende? Então, guardava comida no sótão, até com medo de passar fome, porque na guerra... Então, o Covid, a pandemia, né, a pandemia ela vai trazer essa situação. E a gente vai ter que ter, né, maturidade para lidar com isso. Não é fácil, né? Para atravessar uma Covid sem nenhuma sequela, entende? Você vai ter. Agora, seja rápido para procurar ajuda, seja rápido para entender, para buscar um autoconhecimento, para entender, para entrar em contato, aonde ela te sequelou. E é interessante que tem muita gente que fala assim, né? Ô Francisco, quando isso vai voltar ao normal? Nunca mais. Não vai voltar mais. Não vai voltar, não tem como, né? Não tem. Einstein dizia uma coisa que eu acho muito importante, que ele fala assim, uma janela uma vez aberta na consciência nunca mais volta ao seu tamanho original. Não. E não volta. A tendência daqui é você se evoluir. As pessoas que estão preocupadas, nossa, se vai voltar ao normal, o que isso fala sobre você quando você está preocupado em voltar ao normal? É porque você quer continuar na zona de conforto. A gente vive, igual foi dito no início aqui, com uma cultura muito infantilizada, né? A gente tem um assistencialismo. Um país que tem muito assistencialismo infantiliza a nação. Também não estou dizendo que não é para ter assistencialismo, não é isso. Exato. Né? Só que o excesso infantiliza. E infantiliza, o que é infantilizar? Você não vai para a vida, você não toma vida. Você não constitui, digamos, redes neurais, você não constitui comportamentos, hábitos. Você fica preso a um sistema, onde a gente cai lá no início falando, que é um sistema de um script, de um roteiro que faz você agir daquela determinada forma. E faz com que a pessoa não tenha atitude, é isso? Sim, porque uma criança, né? A criança, ela o quê? Ela depende da mãe autorizar, do pai autorizar para ela ir. Então, um adulto infantilizado, ele não vai tomar atitude. Porque meu pai não deixa, minha mãe não deixa, meu pai não me deu, minha mãe não me deu. Ele está sempre usando justificativa. Sempre olhando para fora. O que caracteriza, né, o adulto? É que ele olha para dentro, ele assume quem ele é, né? Sou preguiçoso. Então, se eu sou preguiçoso, eu não tenho essa proatividade, eu vou buscar ajuda que eu preciso. Me programar com estratégias de planejamento, estabelecimento de meta. Eu preciso disso, porque eu sou assim. Né? Agora, não é... eu falo, a gente não sai do Éden, né? Adão e Eva, um culpabilizando o outro. Então, enquanto... É o jogo de empurra-empurra. Você perde o paraíso. Você perde a tua saúde mental, o paraíso vai embora. Né? Aquela sensação de prazer, de paraíso vai embora. E tem uma questão muito interessante, né? Essa questão da pandemia, quando veio também a escassez financeira, diminuiu muito os prazeres sensoriais, né? Que era uma cortina de fumaça nos relacionamentos. Né? Muitos relacionamentos são movidos. Estou com um problema, vou para a Europa. Aí, final de semana, enche a cara. Quinta, sexta, sábado, domingo. Isso é uma ótima maneira de eu não ter que olhar para mim. De eu não ter que olhar para as pessoas. Escondia ali dentro disso. Sim. Demais, demais. Aí, quando começa a cortar a fonte dos prazeres sensoriais, a pessoa ela começa a ficar incomodada. Ela começa a ficar incomodada, porque exige, igual a gente comentou, uma postura diferente dela e faz com que ela vá para a vida. Né? E o ato de ir para a vida, gente, é você começar a observar, dizer, o que te fascina, né? O que é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz de graça? A partir desse momento que você começa a se conhecer, saber o que você deseja, independente da sua idade. Gente. Tem gente que descobre o propósito com 80 anos de idade, que eu conheço, tem gente que começa aos 20, aos 13, aos 30, não tem idade. O importante é você fazer sua missão. Só que para você executar sua missão, provavelmente, você vai ter que desenvolver competências. Você vai ter que treinar talvez mais a sua integridade, você vai ter que desenvolver a competência que vai desenvolver algumas habilidades. E isso vai aumentando a sua circuitaria, vai aumentando o seu estado, sabe, de ver o mundo, a percepção do jeito que você enxerga o mundo. Isso vai te trazendo resultado. Você chegou aqui, dá um exemplo, um dia você foi
treinando, né, o seu trabalho, você como psicóloga foi treinando, e isso foi te desenvolvendo, te trazendo noções, e essas noções foram se tornando um estado de ser. Né? Então, que uma personalidade é um novo estado de ser. E a pessoa foi treinando e ela acaba sendo aquilo ali. Só que, às vezes, por um período, a pessoa ela tem que despertencer do grupo. Ela fala, nossa, e agora? Eu vou seguir o propósito. Nossa, eu vou ter que seguir aquilo que eu gosto de fazer. Meu pai fala que eu tenho que fazer direito, mas eu gosto de ser músico. Isso. Tem um preço no clã familiar dele isso. E a gente vê muito isso, né? Eu estou no trânsito. Você me corta, eu te xingo. Aí eu vou dizer, não, você me provocou, porque eu estava lá, você que fez errado. Não, você apenas mostrou o quanto eu sou esquentada, destemperada, Sim. Entende? Ele acionou. Ele acionou a minha incapacidade de absorver uma situação contrária quando eu estou sob o controle. Sim. Então, assim, se a gente começar a ter fulana tem inveja. Sim, inveja dá em cadeia, não dá em cadeira, dá em gente. Sim. Então a gente tem que conviver, que vamos viver num universo, num mundo competitivo, com competições limpas, competições baixas de tirar tapete, mas a gente tem que erguer a cabeça, né? E não perder o foco. Sim, com né? certeza. Porque eu admiro uma pessoa, para mim, a pessoa que foi Cristo. Ele passou por todas as nuances para perder um foco. Ninguém segurou ele. Sim. Ele não perdeu o foco dele. Ele tinha aquilo. Ele tinha aquilo que ele ia, né? Então, é para onde a gente quer ir. Sim. Para onde... ele estava falando da idade, né? De fazer... Roberto Marinho, com 50 e poucos anos, montou... Sim. O Império da Globo. O Império da Globo, sabe? Então, assim, um cara que... com 50, porque muita gente acha, vou tentar agora, com 50, com 40, com 30, a gente já estou com 30, vou fazer uma faculdade com 25. Gente... A vida está só começando. Então, o recomeço, é desprogramar, né? É sair dessa questão do medo de errar, ser perfeitinho. E isso é o roteiro. Roteiro, o script da sociedade fala que você tem que, aos 18, entrar na faculdade, terminar a escola ali, a faculdade até os 25, aos 30 já está com uma namorada, mais ou menos. Isso. Com 35 já está casado, com filho, com 40 você tem uma casa, $1 milhão na conta, apartamento, a vida tá tudo linda. Exatamente. Você esqueceu do carro, hein? E do carro. E um carro já, né? É o carro do padrão, né? mais alto. Aí chega com 40, você não tem nada, olha pro seu marido, culpa ele, separa dele, porque acha que ele que Você fez eu viver dessa forma. E aí você já começa... Aí eu até entro numa área, né? Porque aí o que acontece? Você começa a ter problemas até na área sexual. Sim. Porque você tem carrão, você tem isso. Peraí, mas o que te dá empoderamento quanto homem? É o carro, é o teu dinheiro na conta? Ou é o teu prazer quanto homem, a tua virilidade, você com o corpo da tua mulher? Acaba interferindo no psicológico e, consequentemente, tudo, entende? Porque você deslocou o poder para lá. Entendeu? E não é isso. E algo tão importante, um assunto tão importante, que é a sexualidade. Sim. Eu tive um professor que a gente estudou, né, que faleceu há uns anos atrás, um ano passado, que foi o Bert Hellinger, das constelações familiares, e ele falava, tipo assim, não com essa terminologia, mas ele falava assim, casal que não transa não evolui. Ele falava muito em outras palavras, era mais ou menos isso. Tem outras leituras, né? Tem outras teorias, né? Porque o que é o transar, né? Porque se você restringe a sexualidade apenas ao ato do coito, é muito pobre. Sim, não tem um amor, né? Entende? A sexualidade ela é muito ampla. Entende? Desde quando você deita, né, seu marido põe a cabeça, seu parceiro, sua companheira, deita com a cabeça no seu colo, você faz carinho, você sai abraçado, isso é sexualidade. Então as pessoas, elas empobreceram a vida sexual, por quê? Porque ficou só no ato do coito. E isso não é. Isso é apenas uma consequência. Seria o pico do iceberg. Porque embaixo o que sustenta a sexualidade não é o que você vive na horizontalidade, né? Mas na verticalidade. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, até sobre essa questão do conhecimento pessoal, que é algo que o ser humano está buscando cada vez mais. É o destaque daqui a pouco na próxima parte do plantão. Antes eu tenho um recado para você da Mudanças do Ovular. Acompanhe.
Tá pensando em mudar? É só ligar para Mudanças Novo Lar, empresa especializada em mudança residencial local para todo o Brasil. A equipe de funcionários da Mudança do Luizinho é especializada para realizar a sua mudança, se responsabilizando por todo o processo. Eles desmontam, embalam e montam seus móveis com total segurança. Fala com essa equipe, porque você vai se surpreender. Todos os materiais e suprimentos necessários para a embalagem dos seus bens imóveis são fornecidos pela empresa. É garantia de proteção necessária, tá bom? Liga para lá, fala com a equipe do Luizinho. Mude com tranquilidade, mude com a Mudanças Novo Lar. Mudanças Novo Lar, mais um grande parceiro do Plantão Intervalo, e a gente volta daqui a pouco. Até já. Tá com dificuldades para sintonizar os canais da sua TV? Problemas em ver canais com chuviscos? A Sertanejo Eletro tem a solução. Antena Oi Livre HD com 64 canais de áudio e vídeo. Antena com Globo Regional em alta definição. E tem mais, a instalação é feita gratuitamente em todo o perímetro urbano. Passa por lá e fecha negócio. Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. De volta com o Plantão 47 especial aqui na TV Plan, primeiro plantão de 2021 com a psicóloga e sexóloga Leda Sampaio e também com o estrategista humano Francisco Quema. Você é o nosso convidado aqui no Plantão, encaminha sua mensagem no nosso WhatsApp e você acompanha o nosso programa no YouTube e também no Facebook. Conhecimento humano, cada dia mais a pessoa está procurando se conhecer mais. A ideia que passa é que cada um procura isso em uma determinada idade, ou isso não é uma regra? Olha, eu gostaria muito de dizer para você que eu tenho essa percepção que as pessoas buscam. Elas poderiam estar buscando mais. Talvez o ano que passou com o Covid tenha sensibilizado e mostrado às pessoas. Sim. Por quê? As pessoas estão muito mais preocupadas com a vida do outro, porque é uma forma dela não ver a vida dela. Então, ela acompanha a rede social, ela acompanha, né, Facebook, Instagram, ela quer, né, quantas curtidas. Então, ela está focada no outro, não nela mesma, né? Então, é importante que... ótimo, rede social é bom, né? Sabendo usar, ela é muito boa, né? Mas você tem... né? Eu creio que 2021... inevitavelmente, você vai parar para pensar em você e se rever, se repensar, entender o que está acontecendo, o que mudou, você não está sabendo nomear. Você vai precisar, porque foi um ano, assim, pesado, né? De confinamento, de perdas, de medo, né? Muito medo. Então, isso está registrado no teu psiquismo. Então, em 2021, você vai precisar, inevitavelmente, através de psicólogos ou psiquiatras, ou vai procurar terapias alternativas, acupuntura, né? Você vai precisar se tratar, se cuidar. Buscar esse conhecimento. Para que não se torne uma doença. Eu penso que quando a gente percebeu uma febre, você procura, algo não está bem. A febre da alma, ela também sinaliza e busque ajuda. Tem pessoas que gostam, né, não quer terapia, não quer psicólogo, quer uma terapia alternativa. Vá, sabe, vai fazer bem, vá, faz, sabe. Agora, se cuide. O corpo cobra. E a mente também. A mente também. Porque você está em relação. Né? Então, a minha doença atinge ele. Sim. Quando eu não estou bem, te atinjo também. É um dos problemas, né, que a gente teve durante anos, né, durante décadas, aí, essa separação. Né? O ser humano viveu muitos anos separado, acreditando que mente é mente, o corpo é corpo, o espírito é espírito. Gente, é tudo unificado. Uhum. Então, o que a gente fala, né? Corpo, mente, espírito. A gente fala mente no meio, porque a mente ela é que baliza tanto o espírito quanto Sim. o corpo, né? E as pessoas, elas deram uma esquecida disso, né? Então, que você parar para pensar agora no processo da pandemia, essa confusão, na verdade, só pegou a cabeça da pessoa, chacoalhou ali, sim, a poeira tá tudo levantada ainda para as pessoas começarem a olhar para si um pouco, né? Sim, elas nem sabem nomear o mal-estar delas.
Sim. Né? Mas vai precisar de ajuda. Aí vai ter a humildade. Né? Aí que eu vejo que é a grande lição, que vai ser a grande diferença de quem aprendeu ou não com o Covid, com 2020. É a tua vulnerabilidade. Sim. Né? Nós sempre achamos que somos imbatíveis, né? Somos vulneráveis, somos frágeis, somos mortais. Então, se a gente não lidar com isso, o que vai acontecer? As pessoas que negam essa impotência, né? Que nós temos essas impotências quanto o ser humano, elas desenvolvem uma pré-potência. Sim. Então, aquele pré-potente, ele nega a impotência dele, a pouca potência dele. Então, ele precisa provar, mostrar que ele é bom. Por quê? Porque ele sabe que, no fundo, ele tem as fragilidades, só que ele não entra em contato, como você falou. Eu nego. Né? Então, e tem coisa melhor que você falar assim, não tem coisa melhor do que você olhar para si e dizer assim, gente, eu erro, eu sou fraco, e tá tudo bem. O que eu tenho que fazer se eu errei? Eu tenho que me reconstituir. O que eu tenho que fazer para melhorar? Exatamente. Isso. O que eu tenho que fazer para melhorar? Quais as habilidades? Por que eu estou errando na minha empresa? Por que eu estou errando no meu relacionamento? Por que eu estou errando com as pessoas? Provavelmente eu não tenho uma inteligência social ou uma inteligência emocional. Eu tenho que treinar minhas emoções. Talvez eu estou precisando treinar um pouco o meu corpo, meu espírito, minha mente, procurar práticas contemplativas, o que seja, gente. Mas a gente tem que observar que nós somos seres que a gente está aqui para um processo de evolução. E que a humanidade ainda tem muita dificuldade na palavra servir. Né? Tem muita dificuldade. Quando você fala a palavra servir, a pessoa vem de serviçal, né? O vocabulário, né? O nosso português, né? Entre palavras técnicas e palavras normais, dá quase 600 e poucas mil palavras. O brasileiro usa em média, né? Quase 8.000 palavras apenas. Então, assim, nós temos um vocabulário pequeno, né? E isso parece que é uma coisa assim, nossa, o que tem a ver isso, Francisco? Tudo isso ajuda muito na constituição do novo estado de ser. Porque aquilo que eu falo sobre mim é o que eu passo a ser. Você imagina se constantemente eu falo assim, eu sou uma pessoa doente, tem gente que até nomenclatura de si mesmo, eu sou a doença, eu até brinco com as pessoas, me dá sua doença aqui então, né? Me dá aqui. Eu falo, não, eu sou, esse ato fica todo, eu sou, e a minha vida é assim. Você vai criando mais dessa situação, né? As pessoas, elas não acreditam nisso ainda, porque, gente, cai o que nós falamos nesse programa, estão presos no paradigma ainda mecanicista. Infantilizado, porque com a doença, eu culpabilizo uma pessoa que eu não quero deixar ele ir. Sim. Então, é o eixo, né? É o ganho secundário que tem. Eu não posso ficar curada, porque se eu ficar curada, o Francisco vai embora e me deixa. Sim. Então, eu preciso ficar doente que eu te prendo. Você está colocando isso dentro de um relacionamento mesmo. Sim, é inconsciente. Mas aí, a vítima é o verdadeiro carrasco, porque eu prendo ele na minha vitimização. E isso você vê em toda a família. Isso acontece, é muito comum isso. É muito comum. Isso é porque é inconsciente. E, assim, na constelação lá a gente vê na psicogenealogia, na psicanálise você vê. Fora as situações, né, que ocorrem. Tem gente, por exemplo, às vezes família, mãe que não quer que o filho saia de casa. Tem mãe que cai, torce o joelho. Sempre acontece alguma coisa para poder estar segurando essa situação. O filho. Aí você acha que é o acaso, né? Não aconteceu. Não é. Aquilo é o quê? Para prender. Casamento está acabando. O que eu faço? Engravido. É isso mesmo. Aquele filho veio para segurar os pais. Quando ele tem 10, 11, 12 anos de idade, vocês separam. Inconscientemente, esse filho vai se sentir frustrado, porque a incumbência dele foi para juntar esses pais. Vai carregar. Isso vai causar uma frustração nele? Sim, ele vai sempre trazer a sensação do fracasso. Isso tem a ver com essa questão do antepassado também. Ele vai trazer... Ele vai trazer dos pais. Espécie de um karma, isso seria? Não é um karma, é inconsciente. É inconsciente. Ele traz o desejo do pai, com o desejo da mãe, porque ali eles usaram a gravidez, né? Sim. Usou a gravidez para manter o casamento. E a gente sabe que não mantém casamento. O que ela... Né? E isso... O filho não mantém um casamento. E o filho escuta também nas discussões. Total. Olha que interessante você está dizendo. É tão fascinante isso, porque tudo que você vai fazer, lembra de uma palavra. Intenção. Né? Qual é a intenção dessa gravidez? Né? É igual no processo de adoção. Né? Qual é a intenção de você adotar uma criança? Né? Qual postura que você está usando? Qual é a intenção que você quer dinheiro? Para quê? Eu sempre as pessoas falam, Francisco, que eu quero dinheiro. Para quê?
As pessoas não sabem responder. Você faz 3 perguntas, elas travam. Porque a intenção, né, a nível inconsciente, ela traz, ela carrega essas sintomatologias que a pessoa depois está ali, esse programa rodando nela. Dentro de tudo isso, desse confinamento, Leda, infelizmente, né, a agressão também ela acabou aumentando. As agressões acabaram aumentando nesse período. Sim, infelizmente, né, a violência aumentou, a violência, né, à mulher, mas eu não seria justa aqui falando que aumentou mesmo foi o número de violência à criança. A criança foi um número maior ainda. Foi assim, porque aí emergiu, se estava latente, emergiu. O número de crianças vítimas de abuso sexuais. Muito. Né, aumentou bastante, muito. Então, é algo que é urgente, algo deve ser feito, né, porque esse ano de 2020 deflagrou um problema sério aqui na nossa sociedade. Né? Porque é no mundo todo. Gente, vamos centrar aqui, a gente faz política pública aqui, o município. Né? Eu sempre, porque lá fez... Tá, lá também, vamos apoiar, mas vamos trabalhar com os números aqui são alarmantes. Aqui, então, o número, né, é muito alto. Né? E isso tem uma série de questões variáveis, que vários equipamentos têm, saúde, educação, tem que estar próximo. Eu que escuto as crianças, sabe? É muito sério, né? Padrastos, namorados, primos, né? Normalmente é no campo do convívio da criança, no campo familiar, né? Então, isso foi assim algo espantoso nesse ano de 2020. E existem as que procuram, né, a Delegacia da Mulher, por exemplo, ou a própria delegacia para fazer a denúncia. E existem muitos que não procuram também. Exatamente. Tem muitos que não querem que a família seja exposta. Então, essa criança ela tem que ser o silêncio. E esse silêncio que essa criança leva, ela está levando para a próxima geração, porque se ela silenciou nessa geração, a geração passada, alguém também foi vítima e foi silenciada. Sim. Então, quando você trata, né, pune, você quebra esse ciclo, você está livrando, você está protegendo as futuras gerações. É uma responsabilidade, né? De ser adulto. Sim, você imagina a postura que tem que ter uma pessoa que seja num caso desse, ou seja num caso profissional. Né? Você imagina, exemplo, famílias. Quantos casos você deve conhecer de famílias que são infelizes no casamento e sempre chega aquela primeira que separa? E todo mundo fala, mas que isso? Não pode separar. Nossa família não tem separação. Não tem separação. Todo Faz mundo 150 bate anos no peito. que não tem separação. Tem um monte de infidelidade. Mas não separa. Exatamente. Mas né? não separa. Infidelidade é permitido. Agora, separação... Então, o que eu estou dizendo? O que essa família está... Qual é o implícito nessa família? Sim. O que ela está dizendo? Você tem que viver na hipocrisia. Você tem que viver, mostra uma coisa e vive outra. Você vai adoecer, você vai para o Rivotril, você vai tomar antidepressivo, ansiolítico, inevitavelmente. Eu sempre costumo dizer, gente, que cada um, eu respeito a teoria, né? Mas toda informação que você tem a nível inconsciente, que você está vibrando isso na sua mente, se você não pega essa emoção e não põe para fora, ou não dá um jeito de resolver isso, falando bem no popular, isso vai procurar, esses atos vão somatizar, vão procurar um ponto do seu corpo para se manifestar nisso. Isso manifesta no corpo, gente. Né? Você pode pegar hoje os maiores especialistas, Dr. Hammer, né, um médico alemão, fala muito sobre isso, né, grandes especialistas no mundo inteiro aí, falando, gente, a única forma da gente desembotar essas emoções, gente, é a gente sendo aquilo que realmente nós queremos ser. Falar, né? Você ter essa coragem. Só que às vezes a pessoa, num caso, igual ela comentou, de uma criança ou de um casamento, ela não tem estrutura, ela não tem um alicerce, ela não tem os recursos emocionais para ela poder fazer aquilo ali. Ela não tem um ambiente. Ela não aprendeu a falar. Sim. Mas isso aí não tem um papel muito da família também? Da família. Dos pais encorajar a criança. E isso passa por um conhecimento de todos, na verdade. Sim, né? porque você se comunica só com o olhar. Você não pode falar. Você não pode falar, né? Então, é um segredo. Toda família tem um segredo. Toda família tem um segredo. E é esse segredo que aprisiona e angustia.
Aí você vai ver o índice de usuário de drogas, você vai ver o índice de alcoolismo, porque aquele segredo, o segredo torna todos refém. Sim. Né? E essa família adoece. Então, quando você vai buscar ajuda, né, você não está só se libertando, né? Você está libertando todos esses laços. Todos esses ancestrais, né? E você quebrou. Você quebrou com essa ancestralidade. Isso não vai repetir. Estudos dizem que na sétima geração, né, tem profissões também que quebram. Profissões também que quebram? Tem profissões que quebram. Por exemplo, psicólogo é uma profissão que quebra, né? Então, tem algumas outras profissões que quebram. Então, assim, por quê? Porque você começa a enxergar, você vai ver, você vai quebrar. Uma família que nunca teve uma separação e um filho resolve se separar, a pressão que vai em cima dele é o quê? Porque ele, além da pressão que ele está vivendo emocionalmente, com desgaste, quem já passou por separação sabe que é um desgaste difícil, você ainda tem que carregar o peso, né, da frustração dessas pessoas que não tiveram coragem de tomar a atitude que ele teve. Então, eu tenho que te conter. Total. E aí é como Freud fala, eu tenho que te conter para manter o meu reprimido. Está todo mundo, a família toda jogando aquele peso. Porque você imagina como que vai ter um contexto familiar ou que seja um contexto profissional a partir do momento que você coloca uma postura diferente. Pessoal, a partir do momento que, por exemplo, você vem de uma família que todos são operário e você diz assim, eu não vou ser operário, vou fazer diferente, eu vou ser um grande empresário. Todo mundo, não, você nasceu para ser operário, você nasceu para fazer isso. E vice-versa. Tem famílias que são famílias que eu conheço, famílias que eu já até atendi de grandes fortunas, que um dos filhos falava assim, eu não quero mais isso. Eu não quero continuar esse legado. E meu pai está querendo que eu continue. Exatamente. O diálogo é extremamente importante, né? Aquela velha máxima do pai, só de eu olhar para o meu filho, ele já sabe o que eu estou pedindo. Isso, de certa forma, é um meio de intimidação para a própria criança. Ela não cresce com bloqueio, né? Porque ele não dá abertura ali para que ela possa falar né? Não, ele não tem direito de escolha. Eu sou médico, eu tenho que deixar tudo que eu construí para quem? Para outro? Vai ser você vai fazer. Você não tem escolha de pensar em outra profissão, você vai ter que dar continuidade ao meu fazer. Sim. Né? Você viu o próprio Bill Gates, quando ele fez a separação dos bens, ele chegou para o filho dele e falou assim, olha, eu vou deixar só 10 milhões de dólares para cada um aí. Ele falou, nossa, pai, mas tem bilhões. Ele falou, filho, eu comecei com nada. Eu desenvolvi todas essas estruturas, trabalhando, eu comecei com nada. Se virem. E é verdade. Vocês estão no lucro. Estão no lucro demais, é verdade. Exato. Não, e aí você vê isso, né? De construir patrimônio para deixar para filho. Para quê? Que não é o que ele quer, perde. Sim. Aquilo lá perde. Você vê grandes empresas que quebraram, porque não era o desejo dos filhos estarem ali. Exatamente. Entende? Não quer. Então, aquelas casas, não é ali que ele queria morar. Leda, é tão profundo isso que você está dizendo, porque quando nós temos a nossa essência, a nossa missão de vida, né, a gente começa a aprofundar um pouco nisso, e você passa a executar uma vida que não é sua, sabe o que acontece? O teu campo sistêmico não consegue sustentar aquilo. Então você vê diversas pessoas, eu fui um deles, mudando de profissão. Você vê diversas pessoas quebrando ciclos familiares. Por quê? Porque não tem como. Quer dizer, se você foi emanado lá em cima e você veio com o propósito de ser um jornalista, aí chega aqui e você quer virar jogador de futebol, você vai ter problema. Você vai ficar frustrado. Você vai acontecer diversas coisas. Tem um negócio chamado GPS cósmico. Ele vai ficar corrigindo a rota sua toda hora para ver se você acorda. Exatamente. Vamos ligar o GPS e vamos para o intervalo. Tem a Incel aqui, um recado para você, acompanhe. E atenção, você, eletricista e profissional da construção civil, você já conhece a Incel Materiais Elétricos? A Incel é uma empresa conceito em materiais e soluções elétricas, especialista em vendas para construtoras, eletricistas e empreiteiros. Lá você encontra um universo de possibilidade com grande variedade de produtos, as melhores marcas, preços imperdíveis e o melhor atendimento. Você consumidor final que está reformando, tem oferta para você. Linha completa em LED, fios e cabos, tomadas e interruptores, além de lâmpadas e luminárias. Fala com o Marcelo lá no WhatsApp 999520666 ou pelo site encelmateriais.com.br. Incel na Avenida João Pinheiro, intervalo, daqui a pouco tem a parte final do plantão. Até já.
De volta aqui com o plantão, parte final. Eu digo que nós começamos 2021 com o pé direito aqui no plantão, falando com essas duas pessoas que eu tenho um apreço tremendo e levando conhecimento até você, né, que a gente possa, de certa forma, captar o que foi debatido aqui hoje e levar para as nossas vidas nesse 2021. Aprendemos muito com 2020 e vamos botar em prática agora o que a gente aprendeu neste ano de 2021. Francisco, quero agradecer pela presença, muito obrigado, um bom 2021 para você. Eu que agradeço, muito obrigado a presença e desejo a todos, Poços-Caldense, toda a região, aí um 2021 cheio de crescimento e com bastante autoconhecimento e desenvolvimento humano, viu? Leda, muito obrigado mais uma vez pelo carinho com o programa, uma honra ter vocês dois aqui. Bom 2021. Paulo, para você também, desejo um 2021, para o Francisco, acabei de conhecer, gostei tanto, né? E desejo, né, para essa cidade querida que me acolheu, Poços de Caldas, né? Vivam sem medo. A Covid veio só mostrar, somos uma vela, né? Então, que 2021 você possa viver de verdade. Viver com autenticidade, né? De sintonia com o que você é. Seja o adulto que aquela menininha, aquele menininho que você almejou ser. Para ser adulto, paga-se um preço. Mas vale a pena. Vale a pena você viver como você quer. Viva intensamente. É como surfista. Não se assuste com a onda, porque atrás daquelas grandes ondas existe um mar tranquilo. Então, assim, não tenha medo de 2021, de viver. Vai viver. Bora viver, gente. 2021 vai ser tudo de bom, com certeza. Eu volto na segunda-feira ao vivo com o Plantão 47, pouco mais cedo, de manhã, na Band FM com o Manhã Show. Bom 2021 e até lá.